Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio. Esse aqui é o episódio número 14. E já para começar o episódio aqui, não esqueça de seguir nosso perfil aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver vendo pelo Spotify, também seguir. E se estiver chegando aqui agora por um corte no Instagram, volta lá no corte também, curte lá, não deixa de curtir não. Vamos lá. Nossos patrocinadores aqui, já vou começar desde o início, porque começar desde o início é meio estranho, né? Mas vou começar a falar dos patrocinadores aqui desde o começo, porque tem episódio aí que eu tô esquecendo. Então, os patrocinadores nos apoiam aqui nesse podcast. Então, são todas empresas que passaram por um filtro, são empresas de confiança, empresa que faz um trabalho muito sério e tem essa oportunidade aqui também de nos patrocinar. E você aqui como empresário ou gostaria de ver a sua empresa aqui, não deixa de nos comunicar que temos muitas oportunidades aqui ainda e benefícios para a empresa que nos patrocinam. É meio pesado falar patrocínio porque é mais como papel de parceiro do que realmente um patrocínio, né? Vamos lá. Não posso esquecer a temática, hein? Como que é mesmo o título? Como se destacar no mercado não, no trabalho. Como se destacar no trabalho. E para isso eu trouxe uma moça aqui que nós trabalhamos juntos por 3 anos. 3 anos. 3 anos e ela, o que mais fez foi se destacar. Mudou de emprego, hoje está numa outra empresa e também está fazendo uma jornada muito legal lá. E eu trouxe ela aqui, Gabriele Silva. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada Gabi. Pode chamar de Gabri, que já é costume. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada. Foi até uma surpresa, né? Eu até comentei com você, com algumas pessoas, que meu objetivo era ser chamado podcast. Quando eu fosse chamada... Aconteceu mais rápido que você imaginava? Aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Não, que bacana. A Gabi começou lá com a gente, trabalhamos juntos no Senai. Isso. Hoje nem eu nem ela estamos mais no Senai, mas começamos juntos lá. E a Gabi começou estagiando, bem tímida, né, Gabi? Uhum. E aí, o desafio dela era apresentar. Uma planta 4.0 que nós tínhamos lá. E aí, o primeiro desafio já tinha que falar com o público, já tinha que... E isso não te paralisou não, né, Gabi? Veio se desenvolvendo e quando você saiu de lá, você estava no seu melhor momento no Senai? Foi por aí. Então, eu acho que se pegasse a Gabriela lá do início, que entrou no Senai, ela nunca teria aceitado estar aqui hoje, né? Então, falar com o público foi meu maior desafio. Então, eu acho que foi toda uma trajetória, tenho certeza que foi toda uma trajetória muito importante para eu me destacar e chegar, né, trocar de emprego. Foi um dos frutos que eu colhi nesse momento, né, nessa trajetória. Então, sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. E dá pra gente falar alguma coisa aqui de se destacar no ambiente de trabalho? Eu falo bastante coisa. É? Eu falo bastante coisa. Bom... Bem desafiador, né? Bem desafiador, porque a gente nunca... Pelo menos eu nunca pensei, eu quero me destacar no ambiente de trabalho. É algo muito natural. Então, se destacar, quando a pessoa acha que chega querendo se destacar, talvez fique um pouco mecanizado, né? Legal. Já é um paradigma para ser quebrado aqui. Já é um paradigma. Então, às vezes, isso se destacar tá um pouco mais subjetivo ali. Às vezes, não são os detalhes do dia a dia. Eu acho que fica muito no... Agora que eu lembrei, Gabi, antes de eu falar minha frase, teve um podcast aqui que eu citei você, que você brincava que eu era seu mentor, Exato. Não sei o quê, alguma coisa assim. Então, eu não lembro qual que era depois a gente pesquisa. Que na hora da edição eu vou colocar aqui na descrição. Acho que lá no primeiro, segundo, alguma coisa primeiros. assim, bem no comecinho. Mas bacana. O que eu quero... Que a gente tava conversando aqui, você falou uma coisa muito legal. Quando a pessoa fica forçada, né? Eu quero me destacar a todo custo. Eu acho que cada vez mais distante ela fica e passa a ser chata. Exatamente. Então, assim, vamos tentar ir por essa linha, né? Como se destacar de uma maneira mais natural possível. Porque no fundo, todo mundo gostaria de se destacar. Exato. Você acha que tem várias maneiras de se destacar? O que você pensa aí? Bom, eu conheço a forma que eu segui, né? Então, quando você me propôs esse tema, me trouxe, fiquei pensando, até por conta de não ser algo mecânico, algo que eu planejava, né? Eu demorei um pouco para ver os pontos que eu levei para me destacar. Então, existem diversas maneiras, existem diversas formas, diversas áreas que você pode levar, mas
Acho que existe um passo a passo, existe uma trajetória que é meio padrão para todos. Uhum. Então, independente da sua área, das suas skills, né, que é algo muito importante também, não é só a hard, mas as soft skills, que o Silvio trouxe aqui também muito bem, tem toda uma forma como você pode agir durante o seu dia a dia para tratar desse ponto, né? Uhum. E antes da gente entrar e desvendar isso daí, qual que é a importância de se destacar? O que você imagina, assim? Eu tenho meu ponto de vista, mas eu quero saber o seu primeiro. Bom, acho que se destacar, o que eu penso no se destacar? Ninguém é insubstituível, né? Uhum. Todo mundo faz alguma atividade que alguém já fez um dia. Mas a questão é quão difícil é de colocar alguém no seu lugar. Então, quando você se destaca, você não torna uma pessoa insubstituível, mas se torna uma pessoa difícil de substituir. Então, acho que é nesse ponto, sabe? O se destacar é isso, a pessoa pensar num tema, pensar num ponto e lembrar de você. Independente de quanto tempo você ficou na empresa, quanto tempo você frequentou aquele cargo, a pessoa lembrar de você num ponto positivo. Então, tem tudo isso. Destaque por si só é mais a pessoa lembrar o seu nome com algo positivo. Eu penso assim, né? Pode ter outros pontos e outras formas de pensar. Você acha que gera longevidade pra você no trabalho? Com certeza. Gera crescimento? Nossa, demais. Hã? Certeza. Certeza. Porque ninguém vai lembrar, por exemplo, um dos pontos que me trouxe, né, a minha carreira ao Senai, que eu entrei como estagiária, mas de uma empresa parceira, o BCG. Então, eu me destaquei dentro da empresa parceira, dentro do trabalho que eu fazia, e mesmo em tempo de pandemia, que eu não sei se você vai lembrar, eu fiquei 5 meses em casa. Então, aquele momento eu fiquei muito preocupada. Falei, nossa, esqueceram de mim, vão ter outros projetos, outras coisas, vai acabar meu contrato e eu vou sair. E por ter me destacado enquanto estagiário, no período que eu estava presente no Senai, na época, né? O Bruno me chamou e falou, Gabi, você não quer ser assistente aqui do instituto? Então, mesmo distante, não estava no dia a dia ali, não estava presente durante 5 meses, tinha contato ou outro, mas não era com tanta recorrência como antes, e isso me auxiliou a entrar numa vaga que eu queria. Então, esse foi um fruto do meu destaque de antes, então do meu desempenho de antes. Você acha que traz crescimento financeiro? É uma consequência, né? É uma consequência. Porque hoje, quando o pessoal fala assim, quero crescer no trabalho, tem duas formas que é mais comum a gente escutar, né? Eu quero crescer, aumentar o salário, Sim. Ou crescer virando um gestor. Certo. Normalmente é as duas maneiras mais comum. E uma terceira maneira é as pessoas lembrarem que tem maneiras de crescer dentro da sua própria função. Exato. Então, sair lá de uma classificação de júnior para pleno ou para sênior, enfim, andar dentro da sua profissão, né, do seu perfil. E eu acredito, tô corrigindo isso aqui. Importante. A cada episódio eu tô corrigindo isso daqui. O pessoal tá acompanhando. Um dia vocês vão ver que eu esqueci de falar isso, hein? Eu acompanho você. Eu acho que vocês vão... Eu acho que vocês vão perceber isso. Então, assim, eu acredito muito que o destaque acelera alguns processos, acelera o tempo. E eu acho que... Exato. Eu acredito piamente, existe piamente? Existe, né? Pelo menos é comum falar, né? Eu acredito piamente que o tempo é o nosso bem mais precioso. Com certeza. Então, nós trabalhamos, nós cedemos tempo para a empresa e executamos o nosso trabalho, vendemos o nosso tempo em troca de um salário. Exato. E o que se destacar faz? Se você saiu de um estágio para um assistente, um processo convencional poderia ser 1 ano e meio de estágio. Exato. 1 ano e meio de estágio, 2 anos no máximo lá, e depois virar um assistente. Pelo destaque, isso aconteceu em 5, 6 meses? Foi um pouquinho mais. Tirando o período de pandemia, tudo deu quanto no total? Acho que chegou a 1 ano. Chegou a 1 ano. Então tá bom, vamos por esse número. De um ano, que poderia ser 1 ano e meio, 2 anos, caiu para 1 ano. Exato.
E depois, nessa função para uma outra, cada momento que você se destaca e se posiciona muito bem, vai acelerando alguns processos que poderiam acontecer num tempo muito maior. Acho que uma das primeiras vantagens, pensando em lado Sim. positivo, é remir o tempo. Aquilo que aconteceria num período maior, acontece menor. E o financeiro é consequência, igual você mesmo disse. Porque eu acredito que se você buscar e loucamente, igual eu falei, nada de mecânico, pra mim não funciona isso. Se você buscar se destacar pelo financeiro, tá indo no lado errado. Porque o financeiro é consequência. Nem sempre você vai estar fazendo algo que você goste por ganhar mais. Também não compensa ali, pra mim. Quando eu coloco na balança, existem alguns tópicos que é inegociáveis. Então, eu nunca deixaria meu bem-estar, meu aprendizado, fazer algo que eu gosto por causa do financeiro. Então, tem todo esse ponto também. Eu acho legal a gente tentar explorar aqui hoje aquilo que está um pouco fora do comum. Aquilo que tá um pouco fora do comum. Como que você se destaca? A primeira pessoa que pode perguntar, quanto mais se aparecer, mais você se destaca. O que está implícito? Vamos tentar investigar aqui. O que é implícito? O que realmente faz a pessoa se destacar sem ser aquela puxa-saco, sem ser aquela chata, sem ser aquela pessoa que quer forçar se aparecer e que os amigos mesmo de trabalho não suportam. Sim. Não é? E cria um ambiente totalmente ruim. E nós já falamos aqui que traz crescimento. Lembra de mais algum benefício? O tempo, né, que você tem. O retorno financeiro, que é uma Retorno consequência. financeiro. Eu acho que foram esses 3 pontos. Tem um outro ponto também. Normalmente, quando você é uma pessoa que se destaca, você tem voz ativa sobre aquilo que você fala. Eu acho que uma das piores coisas é quando você fala e não tem peso nenhum que você fala. Você, em outras palavras, é um zero à esquerda. Agora, quando você é uma pessoa que se destaca, uma pessoa que já ganhou um posicionamento, tem peso também aquilo que você fala. Então, acho que também um benefício traz um benefício muito grande. E no seu trabalho novo, você tá percebendo que tá indo bem? Eu tô na fase de descobrimento, né? Então, acho que o primeiro ponto é você primeiro fazer o seu trabalho bem. Então, para se destacar, tem que fazer o que você foi contratado para fazer. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. E identificar como as pessoas que estão na sua liderança, as pessoas que você responde, avalia isso. Porque se você procurar se destacar num outro ponto, num ponto que o seu gestor, seu líder achar que não faz sentido, vai ser um destaque ruim. Então, eu estou no momento identificando como eu faço o meu trabalho de forma correta e o melhor possível. Teve um momento, você falou um negócio legal, né? A questão do gestor. Teve uma ocasião que anualmente a gente era avaliado pelas atividades. E aí, sentado na frente do meu gestor, a gente fazia uma pré-avaliação. E aí, depois, o gestor validaria ou não aquela avaliação que nós fizemos. E aí, ele vira para mim e fala assim... Oi, por que você acha que você é acima da média nesse ponto? Porque eu fiz isso. Depois que eu falava por alguns minutos, ele virava e falava assim, mas isso eu já espero de você. Exato. Ou seja, tudo aquilo que eu imaginava que ia me dar um destaque, simplesmente ele esperava. Aí chegava em cada situação. E tinha vários pontos lá que eu achava que eu estava acima e, na verdade, eu estava no que ele esperava. No que ele queria. Pelo menos na avaliação daquele gestor naquele momento. E aí teve um final de ano uma vez lá, que eu resolvi fazer umas pinturas lá, numas bancadas na área que eu trabalhava. Comecei a fazer algumas coisas que não estava dentro da minha ossada. E eu fiz simplesmente porque sobrou algumas lacunas de tempo lá e eu queria preencher. Na avaliação do próximo ano, chegou num ponto lá, ele trouxe isso à tona e subiu a minha nota naquele ponto. Num ponto de organização, algumas coisas, eu nem lembrei de citar isso e para ele teve muito valor, aquilo teve peso. Então, acho que faltou naquele momento maturidade para conhecer o que o meu gestor esperava de mim. Acho que você falou um ponto importantíssimo. E hoje você, trazendo de volta para você, né? Hoje você está num processo de trainee, correto? Processo de trainee, isso. 3 meses já. Quantas pessoas entraram ao mesmo tempo? 33. 33 pessoas em áreas totalmente... É uma empresa multinacional, né? Uma empresa multinacional. Milhões de áreas lá dentro. Nossa. Você conversa com esse pessoal?
Diariamente. É? É uma cadeia de ajuda, né? São 33 pessoas. Uhum. De áreas diferentes, mas que estão passando pelo mesmo processo. Uhum. Então, isso ajuda também. Então, eu não entrei num lugar totalmente novo, sem ninguém. Ninguém na mesma experiência que eu estou tendo agora. Uhum. Então, por ter esse grupo de trainees, está ajudando bastante. A gente tem até a reuniãozinha do choro que eu falei, né? Ah, é? Então, toda sexta-feira, a cada 15 dias, né, na verdade, a gente se reúne para passar os Uhum. projetos, passar nossas dores, nossas dificuldades, e isso ajuda também a definir alguns problemas, algumas soluções que a gente tem durante o dia a dia. Então, tá sendo bem legal. Tá claro pra vocês já o que precisa fazer pra se destacar lá? Ainda falta um passinho ainda. Eu tô na fase do descobrir o que o meu gestor quer, Uhum. quais são os pontos que ele espera de mim, e Uhum. aí, depois disso, identificar as dores que eu posso atuar para poder, né, seguir o passo para me destacar. E hoje, acho que é legal a gente trazer aqui também, que as suas atitudes, seus Uhum. conhecimentos, habilidades que você vai desenvolver pra tentar crescer, ela tem que estar alinhada ao seu objetivo de crescimento. Exato. Se você discordar, você pode falar, tá? Não, Eu tô tá colocando, totalmente certo. tô colocando o que vem à mente Totalmente aqui, certo. porque assim, se seu objetivo é crescer na estrada, na trilha de gestão, Uhum. algumas habilidades você já tem que demonstrar antecipadamente que vai gerar um Exato. destaque e um olhar para o seu perfil voltado para a gestão. Exato. Agora, se você quiser crescer na sua área de conhecimento, mesmo na sua área de atuação, talvez o destaque tem que ser outro. Exato. Sabe por quê? Porque hoje o pessoal fala muito de profissional em T. Já escutou esse termo? Isso é novo para mim. É. O pessoal fala em profissional em formato em T. O T, a haste do T aqui é a profundidade no conhecimento. Entendi. E a base do T aqui em cima, os soft skills. Ou seja, Tá. tudo aquilo que você desenvolve de habilidade. Então, o que eu imagino? Se você quer crescer dentro da sua área mesmo de formação, você tem que aprofundar mais essa haste. Quanto mais você conhece, mais demonstra Uhum. domínio. E quanto você quer outros tipos de habilidade, talvez você tenha que crescer aqui em cima. Exato. O topo do T, né? O topo do T. Bom, Gabi, nós trazemos aqui um passo a passo Certo. para chegar lá. Eita. E daqui nesse passo a passo a gente não pode falar nada muito comum não, hein? Vamos trazer... Vamos tentar. Não é muito simples não, né, Gabi? Não. Porque o comum a gente já sabe. O que você vê como um primeiro passo, assim? O primeiro passo é o que eu estou vivendo hoje. Identificar o que o meu gestor quer e fazer meu Uhum. trabalho de forma correta. Me dando o meu melhor possível, meu melhor nesse momento, né? Identificar a gestão. Exato. Tem... Pra não chegar no ponto que chegou na sua autoavaliação, que é... Uhum. Identificar o ponto de vista do gestor. É. O que a gente fala aqui? Eu vou anotando e a gente já vai conversando bom. ainda, né? Ponto de vista do gestor. Ah, mas todo gestor deveria querer a mesma coisa? Não, depende. Não. Cada gestor valoriza um tipo de profissional. Exato. E dependendo do gestor, ele não quer uma pessoa que se destaca muito, que se sente até ameaçado às vezes. Exato. Então, até que ponto que o seu destaque não afeta a vida A dele outra, na outra visão pessoa, dele? né? Na visão dele. E eu acho que não só a questão do gestor, você tem que ter um contato muito próximo do seu gestor para alinhar essa... E sentir também essa visão dele, né? Ver se ele está aberto a te incentivar a crescer na sua área, ou te traz desafios, né? Mas também de toda a sua equipe. Porque você vai estar mais em contato, dependendo do trabalho que você realiza, mas com a sua equipe que está ao seu lado ali diariamente, do que com o seu gestor. Então, às vezes, a impressão que a sua equipe passa para ele, então, no final, a Gabi realizou um trabalho bom, a Gabi não realizou um trabalho bom, isso também reflete no que ele vai esperar de você, na minha visão, claro. Então, você tem que ter uma visão do todo ali, entender o ambiente que você está, vamos supor, você entrou hoje, qual é o ambiente que você está entrando? Para depois pensar em se destacar. Tem um marketing pessoal aí também, né? Tem toda a questão do... Um bom relacionamento. Exato. Eu acredito que, vamos pegar questão de relacionamento. Quando entrei lá no Senai, mal falava, né? Então, eu tinha uma dificuldade de criar relacionamentos. Então, isso, enquanto eu fiquei 2 meses, 3 meses ali quieta na minha,
ninguém sabia que era a Gabriele, só lembravam quando precisava atuar de alguma forma, alguma apresentação. E foi a partir do momento que eu entrei em contato com, inclusive com o time que você coordenava ali, né? Que você fazia a gestão na época, que eu fui para sua sala, inclusive. O Alíber, ele fazia minha autoavaliação, para quem não sabia. E aí, foi ali que comecei a criar o network, né? Criar o contato. Então, isso é muito importante Não, também. vamos encaixar network em algum lugar aqui também, né? Sem dúvida, tem que colocar. Porque network, eu acho que é um dos pontos principais também. Não é um segundo passo ainda, não, né? Não, porque ainda tem algumas coisinhas ali. Pode estar incluso ali no segundo passo, mas é mais uma questão de sua observação do que ter um network em si, eu acredito, nessa parte. Tá. Até onde você acha que eu devo identificar o ponto de vista do meu gestor? Perguntando pra ele? Pergunta, se ele for aberto a esse ponto... É um pouco difícil. Eu tenho que pensar um pouquinho antes de falar, assim. Mas perguntar é um ponto. Ninguém acha alguma coisa. E se você achar, você acaba não chegando a ponto nenhum. Mas ver a resposta que ele tem, o jeito que ele te trata no dia a dia, sabe? Observação, né? Observa. É que eu sempre tive como eu não gostava muito de falar, de socializar com as pessoas, eu observava muito. Eu sempre fui de observar desde pequeno, observava muito. Então, até um ponto, a pessoa olhou um pouquinho pra você meio torto assim, eu ficava encucada, assim. Será que ele gosta de mim? Será que eu tô tratando ele do jeito que eu deveria tratar? Então, eu tinha muito isso. Então, só o jeito da pessoa pedir alguma coisa, eu me perguntava, o porquê ele tá pedindo nesse tom de voz? Será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Então, além do perguntar, sentir também o ambiente que você está. O feeling, né? Ter o feeling, exatamente. Tem uma coisa que é importantíssima também em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar, bom senso, né? Tem gente que parece que comeu o bom senso, né? Total. Bom senso é super importante. Não tem como. Fantástico. E um segundo ponto, o que você imagina? Um segundo ponto, depois que eu já identifiquei meus passos, identifiquei o que eu tenho que fazer, faça mais do que você foi contratado. Então, sempre faça mais. Te pediram para colocar uma garrafinha aqui, coloca 2. Um exemplo, né? Mas, por que eu falo isso? Minha mãe contava uma história desde pequena, né? Minha irmã tá aqui, ela pode até confirmar isso. Então, meu primeiro serviço de casa, né? Lavar a louça, limpar a casa. E ela contava uma história de um moço que foi contratado para fazer uma pintura num barco. E aí, quando, né, a pessoa que contratou foi pegar o barco, falou, nossa, cadê o barco? Ele falou, seu filho veio, buscou e levou. Aí ele ficou super desesperado, porque o barco tinha um furo. E ele falou, meu filho vai morrer em alto mar. Ele falou, não, calma, eu tampei o furo. Então, minha mãe falava assim, se eu te pedir pra pintar o barco, pinte, mas tampe o furo. Então, não faça só o que a pessoa te pediu, faça sempre mais do que ela te pediu. Claro, você não vai sair, né, fazendo tudo para todos. Mas se identificou um ponto, uma dorzinha ali, faça isso. Faça um pouco mais do que foi esperado de você. Eu acho que é sempre... Eu acho que esse é um ponto bom. Muito bom mesmo. Porque, mais uma vez, você exerce o seu bom senso, né? Você começa a olhar e realmente, aquilo que a gente já vinha falando, né? Quanto mais você faz daquilo que já se espera de você, no final... É um excelente profissional que você foi contratado para aquilo e você vai responder à altura. Talvez você se destaca aí em relação aos colegas que também foram contratados para fazer aquilo e talvez não estejam executando. Mas se você quer algo a mais, tem um lado de ceder também algo a mais, entregar algo a mais, né? Exato. E sempre que você entrega, você colhe um pouquinho ali do contrário, né? Então, voltando para minha carreira ali, eu tive uma profissão, uma vaga em outra empresa antes do Senai, só que o Senai foi a minha maior experiência. Então, quando eu identifiquei ali os pontos que eu podia auxiliar um pouco a mais do que eu fui contratada, eu aprendi. Então, uma questão básica que eu lembro, simulação. Eu nunca teria contato com simulação se eu continuasse fazendo somente o que eu fui contratado, que era apresentar. Então, foi um ponto que eu identifiquei, falei, enquanto minhas horas vagas, né? Enquanto eu não tinha que executar, fazer apresentações ou fazer alguma manutenção na célula, eu
juntava ali com o Rafa na época e aprendia simulação. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu ajudava ele de algum ponto, né, mesmo que coisas pequenas, porque eu não sabia de nada, simulação, eu também aprendi. Então, tem uma troca, sempre tem uma troca quando você tenta ajudar ou auxiliar alguém em alguma coisa. Show. E olha que legal, você só aprendeu a simulação que você citou como exemplo, que é uma hard skills, uma Sim. habilidade técnica, porque a sua soft skill, a sua habilidade anterior de aceitar o desafio de procurar alguma coisa veio Uhum, na frente. exato. Senão você não daria nem a chance de você aprender o hard skills. Não. Você falando aqui agora, eu lembrei de uma ocasião, quando eu comecei a dar aula, né, eu fui para dar aula dentro de uma determinada disciplina lá. Uhum. E aí fiz uma turma daquela disciplina, dava aula aos sábados, trabalhava na empresa durante o dia, e aos sábados eu dava aula. E aí, eu lembro certinho, a primeira turma dessa disciplina eram 21 sábados seguidos. Aí Certo. fiz todos os 21 sábados lá. Quando chegou no último dia de aula, fui lá, entreguei todo o material da disciplina, tudo. E nessa época a gente era contratado de uma maneira autônoma. Então você não era um vínculo efetivo de um Uhum. funcionário, você ia lá, prestava um serviço por aquele período da turma, encerrou. E aí o que Entendi. a gente fazia na época? A gente terminava. E aí, entre os professores, falavam assim, meu, será que vai ter mais alguma turma? Será que não vai ter? Porque não era nada Claro. garantido, era turma a turma. Eu fiquei 6 meses assim, depois 6 meses temporário, depois que eu efetivei. Enfim, nesses 6 meses aí terminou, esses 21 sábados aí, que já dava um período grande. Quando terminou, eu lembro que o coordenador na época chegou em mim e falou, legal, terminou essa turma, só que a Uber não vai ter outra turma dessa. Não vai ter outra turma dessa. Uhum. Só que eu tenho uma turma aqui de uma matéria específica, que é essa daqui, ó. Aí trouxe essa outra turma pra mim. Você pode pegar essa daí? Quando eu fui ler a ementa do curso assim, eu olhei tudo aquilo lá. Falei, vou ser bem sincero com você. Eu conheço 5% disso daqui só. Aí ele falou assim, na minha época, eu daria aula até de corte e costura se tivesse. Eu falei, já entendi o recado. Eu falei, não, eu posso fazer essa turma. Ele falou assim, aprende de noite e ensina de manhã. Aula a aula. Não se preocupe em saber todo o Tudo. contexto. Se prepara. Aí, enfim, me deu alguns toques na época. Uhum. E aí eu aceitei o desafio, voltei pra casa assim, até com dor de barriga, né? Aquela Nervoso. preocupação, nervoso. E, meu, como que eu vou fazer? Vai começar essa turma. Deu 2 dias, ele me ligou. Falei, Iber, foi cancelada aquela turma. Aí na hora eu falei, que pena, não sei o que, mas do lado Por de cá eu dentro. tava agradecendo, sabe? Eu falei assim, opa, ainda bem, senhor, ainda bem, né? O sinal. Que não vai ter. Mas o que eu quis trazer esse exemplo aqui? Aquilo lá me trouxe um destaque naquele momento. Aceitou o desafio, pegou, eu deixei Exato. claro. E ninguém foi hipócrita, fui sincero, falou assim, ó, eu não Exato. consigo, não tenho bagagem pra isso agora, mas me propus a fazer, me propus ao desafio. E na época trouxe uma visibilidade, Boa. essa atitude, e não precisei nem dar passar aula. pela aula de desafio, né? E no fim trouxe outras disciplinas e aí foi avançando. Mas eu acho que você topar desafio É muito bom. é muito bom. E ser sincero. Qual foi o desafio que você teve que topar, Gabi? O primeiro desafio foi aprender a falar em público. Eu acho que Eu lembro de isso... você nervosa com isso daí. Nossa, eu tremia, eu não dormia. Depois ninguém segurava essa menina aqui. É. Depois queria falar em tudo que é lugar, né, Isa? Queria falar em tudo que é lugar, tudo que é evento. Depois, ensinou, já era, né? Peguei gosto. A Gabi, toda vez que tinha um evento na unidade lá, toda vez que tinha um evento, uma gravação da Globo, gravação de Globo News, de vários jornais, de vários... Aí, quem que ia gravar? Precisa de alguém pra gravar. Gabi. Até a gente ia colocar aqui, né? A gente ia até colocar aqui agora no nome do podcast, atriz que já apareceu na Globo. Apareceu na Globo. Só pra dar mais visibilidade, mas... E tenho provas. Tem provas. Até hoje, né? Tem várias páginas de portais, alguma coisa que tem a foto da Tem da minha Gabi. fotinho Então, lá. hoje nós estamos aqui perante eu não espero menos do que 1000 visualizações nesse episódio aqui, hein? Por favor, pessoal. Você é famosa, Contribuam, né? porque minha vida de influencer está em risco agora. Vamos ver mesmo como que você tá de fãs espalhado por aí, hein? Mas vamos lá. Senão a gente, se deixar eu falando, né, Gabi, quase não falo. Você gosta de falar mais do que eu, hein? Identificar o ponto de vista do gestor, entregar mais do que se espera de você. E o que mais?
Identificar a dor do seu amigo, a dor do seu parceiro de trabalho. Porque a partir da dor é onde você vai conseguir agir. Identificar dores no ambiente e nos colegas, né? Isso. Acho que esse é um terceiro ponto. O que eu vou fazer com essa dor? Você vai agir nessa dor. Não necessariamente você tem que ter o conhecimento técnico para agir nessa dor. Às vezes, só o ponto de você escutar, você tá ajudando a pessoa. O que pode ser uma dor? Forma. Uma dor. Olha, eu vou te dar um exemplo de Real. uma coisa real. Literalmente uma dor. Uhum. Trabalhei com eletricista. Eletricista tem muita dor nas costas. Literalmente dor nas costas. Por causa da posição do... Pelo menos todos que eu conheci, inclusive meu pai, tinha muita dor nas costas, hernia de disco e tudo mais. Quando eu trabalhei com eletricista, qual que era a dificuldade deles? Senhores de idade. Eles faziam tudo perfeito. Na primeira empresa que você trabalhou, não era? Na primeira empresa. Uhum. Eles faziam tudo perfeito, sabe? Não tinham que... Mas tinha uma coisinha que eu via que eles demoravam um pouco mais para realizar. Que era verificar painel, verificar cabo, identificar embaixo de máquinas. Então, falei, eu consigo, por que não eu vou lá e identifico? E aí, eu tornei um braço direito dos eletricistas da minha área. Porque a Gabi fazia trabalho que eles não queriam fazer, ou que eles tinham dificuldade de fazer. Tinha uma lacuna e uma oportunidade. Tinha uma lacuna. Então, é literalmente uma dor. Mas um exemplo bem simples, mas só pra... Que era uma coisa que eu fazia porque eu queria ajudá-los. Então, como eu falei, não era mecânico. Não falei, não, vou lá identificar embaixo da máquina porque eu quero me destacar. Não, porque eu via lá o senhorzinho tentando abaixar e falava, não, olha o tempo que ele tá levando, olha o que ele tá passando. Às vezes ele chegava mais tarde por conta da dor nas costas. Falei, por que eu ir lá e auxiliá-lo? Então, a dor pode ser uma dor simples, de se abaixar e taguear taguear, né, colocar o nome num cabo, ou uma dor de eu não consigo conversar com alguém para passar o que eu tô pensando. Isso vai, programação. Às vezes a pessoa trava em programação. Ela não precisa de alguém lá dando pitaco no código dela. Mas às vezes ela precisa só explicar o fluxo para você. Então, você sendo a pessoa que auxilia ele a entender o fluxo, você tá ajudando essa pessoa de alguma forma. E inclusive, a dor pode não ser nem algo explícito. Sim. Pode ser algo que tá implícito. Então, um exemplo, a pessoa às vezes faz um procedimento lá no papel, toda a vida, todo ano atrás de ano, e a cultura sempre foi assim. Aí você vem às vezes com uma visão de outro lugar, de outro processo, se for um emprego novo, ou se dentro da sua empresa mesmo você vê que tem a oportunidade de fazer de uma maneira diferente, por que não implementar um sistema que seja em Excel, uma planilha, alguma coisa que substitua aquele papel, que vai ganhar tempo, vai ganhar agilidade, vai sobrar mais tempo para ser colocado em outro lugar, né? Implementado em outro lugar, e abriu essa oportunidade. Então, eu acho que a dor, ela não necessariamente está exposta. Não. E na maioria das vezes não está. A maioria das vezes não está exposta. Porque a pessoa que sente a dor, normalmente ela tá tão acostumada, ela não expõe isso. Dor aqui a gente está colocando no sentido de processos, de ações que são executadas. Exato. E por costume. Talvez por costume, sempre foi daquele jeito. E não foi nem tido um olhar de atenção para mudar algum processo, né? Exato. Acho que é legal mesmo. Eu acho que identificar dores no ambiente, tanto sistemático, quanto físico, quanto posicionamento. Nós fomos uma vez numa empresa, eu fui junto com um colega numa empresa, e chegamos lá, andando no corredor, a gente em reunião, assim, uma visita técnica, né? Então vai andando, o cliente vai expondo a empresa, expondo a fábrica. E aí ele virou e falou, peraí, para com isso, ó. Por que não vira aquela bancada ali em L? Faz um L, assim, vira ela 90 graus. A pessoa olhou, mas por quê? Não, porque vai evitar dessa pessoa andar, dar a volta para ir pro outro lado. Aí ele fez uma explicação, nem lembro exatamente agora o que é. Quando virou aquilo lá, o pessoal, nossa, virou, ganhou assim minutos e minutos em cada operação, em cada peça que fazia no processo. Então, um processo, sei lá, fazia 90 peças, imagine você ganhar 90, em 90 peças você ganhar 3 minutos de operação porque evitou de dar uma volta. No final, dobra a produção, no final aumenta a produção. E assim, são detalhes que podem ser observados e isso te dá destaque. Sim.
Porque quando a gente fala de destaque, vai trazer financeiro pra você, só vai chegar financeiro pra você quando chega financeiro no bolso do seu patrão, né? Com certeza. Ele não vai te dar um cargo mais Simplesmente alto. um cargo porque gosta de você. Não. Tem que ter retorno. Tem que ter retorno. Fantástico. Eu acho que esses são por enquanto, os pontos principais. Gabi, não deixa eu ficar falando, não. Se deixar, Não, pode eu vou ficar te cortar, hein? tranquilo. Pode ficar tranquilo. Qual que você acha que é um quarto ponto aí? Um quarto ponto, esse eu fiquei pensando um pouco, vou até ser sincera que eu não... falei pra Gabi assim, Gabi, inicialmente não era uma regra ter 5 Não, passos, mas ao exato. longo de todos os programas aqui, a gente já Sim. acostumou com 5 passos, agora eu não me contento com 4, com 3, não, eu É quero uma 5. responsabilidade, tá? Só um pouco de pressão. Talvez nessa parte o network seja algo importante, porque não adianta você identificar a dor, fazer mais do que você consegue, né? O que você foi contratado, auxiliar as pessoas se não tem ninguém vendo. Você não consegue mostrar isso para alguém. Tudo bem, não é só questão de se expor, né? Ir lá, mostrar, olha o que eu fiz. Mas a pessoa vai conversar com outra, você vai passar o que você conseguiu, né, para alguém, tem que ser pro seu colega ali do seu lado, ele vai chegar no ouvido de quem deve, né? Então, acho que o network é algo muito importante para se destacar. Então, eu acho que esse seria um quarto ponto. Se não concordar, pode falar, Wilber. Você tinha bastante amizade lá, Gabi? Nossa! Que eu mais tinha amizade. Quando a Gabi foi sair, foi um chororô só, o pessoal. Foi um chororô. O Gabi, e quando você fala de network, qual que é a sua visão em relação a networking? Network é mostrar, assim, não sei se esse é o ponto que você perguntou exatamente, mas passar para o outro de forma natural, né? Então, mais uma vez, nada forçado, né? Tudo natural. Como você pode ajudá-lo, mostrar sua trajetória, talvez, às vezes isso pode atingir o outro de uma outra forma. Então, por exemplo, agora iniciei uma trajetória de trainee. Qual foi o meu primeiro passo? Network. Então, eu até pulei algumas etapas, né? Mas lá, o que a gente foi sugerido fazer? Fazer reuniões com o pessoal de diversas áreas. E aí, eu trouxe minha bagagem. Então, eu falei, olha, eu quero saber o que você faz. Então, também escutar. Contribuição, né? Contribuir, exatamente. Para saber como eu posso contribuir. Então, eu acho que o network está muito relacionado a isso. Você mostrar como você pode contribuir e também escutar a pessoa, porque todo mundo gosta de ser escutado, né? Todo mundo gosta de falar do que gosta, falar do seu passado, principalmente na parte da carreira. Eu percebi muito que às vezes eu acabava reunião de 30 minutos, era 20 minutos a pessoa falando da sua carreira. Então, só essa questão de ter esse contato com a pessoa, não precisa sanar uma dor dela automaticamente, na hora. Mas só você, olha, tô aqui, tá? Ser interessante, não interesseiro, né? Exato. Ser interessante, não interesseiro. Acho que esse é o ponto principal. Hoje, rede de relacionamento, né? Networking. Sim. Essa rede, ela traz estrutura, né? Traz estrutura de contribuição mesmo. E outra, quando você tá num aperto, às vezes é um aperto para você que é novo ali naquela função, mas pro seu colega que já tá ali há muito tempo, tranquilo. Para ele já tá tranquilo. Então, uma troca de experiência, uma troca de contatos ali mesmo favorece bastante. O que você reservou por último aqui, bem... Por último, aceita desafios. Aceite desafios. Aceite oportunidades. Porque não adianta você destacar, ter uma boa rede de network, né? Ter uma boa rede de contatos, fazer mais do que você está contratado ali para ser feito e permanecer na mesma. Não ver oportunidades, não ver desafios. Então, você vai continuar fazendo a mesma coisa e sendo uma pessoa que ajuda os outros. Então, aceite oportunidades, aceite desafios que foram propostos para você. Saia da sua zona de conforto, né? Então, hoje eu falei com o meu gestor, ele falou assim, Gabi, zona de conforto a gente dorme. Zona de conforto é para você dormir. É quentinho, né? Você só vai crescer, só vai se destacar, ou só vai, né, lembrar, vai fazer o pessoal lembrar de você, se você sair da sua zona de conforto. Né? A questão da pérola, né? Como você só faz a pérola na questão da dor, né? Quando ela tá doendo ali com a areia, vai fazendo a pérola e fica maravilhosa. Então, como a gente vai lapidar, fazer a nossa própria pérola? Então, sai da zona de conforto. Isso aí é muito difícil pra mim, tá, gente? Eu tô até falando uma coisa que o Wilber escutou um pouco das minhas dores, né? Como eu falei, ele foi meu mentor, ele mesmo já citou isso. Mas, por exemplo, a proposta do novo emprego
Para mim foi muito difícil aceitar, Tomar essa decisão, tomar né? essa decisão. Porque eu já estava num ambiente confortável, já estava num ambiente que, como você falou, eu tinha muitos amigos. É uma coisa que eu prezo muito, ter mais relacionamento com as pessoas do que com o próprio trabalho. Então, as pessoas vão lembrar de você, às vezes, pelo que você é, não pela parte técnica. É importante, mas é bom ter um relacionamento com as pessoas. Uhum. Então, brigar com todo mundo não adianta nada também ter um destaque técnico. Mas eu me propus isso. Então, eu achei que era o momento e falei, não, vou sair da minha zona de conforto. É um desafio para sua carreira, né? É um desafio para minha Um carreira. destaque na sua Exatamente. própria vida, né? Exatamente. Ô, Gabi, agora aproveitando que tá num podcast aqui, eu sempre tive uma dúvida. Como foi apertar a mão do presidente lá? Ai, ó, esse foi um desafio. Não precisa falar o nome do presidente, não, senão vai dividir esse podcast Não aqui no quero, meio, não né? quero, Mas foi. não quero não pode- influenciar ninguém. Não pode nada. falar o ano que foi também, né? Ai, verdade. Mas teve um evento em Brasília, né? Você teve um Brasília. evento em Brasília, você foi pra lá, Do 5G. bem desafiador, né? Nossa. Não Total estava preparada. insegurança. Não estava preparada. Eu acho que a pressão tava tanto ali na hora que eu nem me liguei a importância que estava acontecendo ali, né? Então, mas foi muito bom. Foi uma experiência, ó, até errei, até gaguejei. Foi uma experiência independente do seu partido, do seu lado, independente de quem você apoia ou não. É um cargo muito importante, gente. Então, você estar ali na frente, de cara a cara com o presidente por 5 minutos, tudo bem, foram 5 minutos, mas eu tive a oportunidade de explicar, né, o meu trabalho, e o trabalho da minha equipe, né, representei o meu time ali. Então, é uma responsabilidade. Não só estava ali como Gabriele, mas tinha toda uma equipe por trás. Então, foi um desafio muito bom. Foi um desafio que eu aceitei. O que eu acho legal, a gente chegou Muito legal. em 5 pontos aqui, como uma escadinha, né? Você vai se preocupando com esses pontos, vai te levar até um destaque, se bem aplicado. Mas vai vindo outros em mente aqui, eu vou nem notar para não passar de 5 aqui, vou Eita. deixar só 5. Mas uma coisa que você falou, visibilidade também, eu acho que Sim. traz credibilidade para aquilo que você faz. Uhum. Então, ser visto em diversos projetos, diversos momentos diferentes, te gera uma autoridade reconhecida pelo seu trabalho. Exato. Mas eu também acredito que isso foi um fruto do que eu já tinha feito antes. Também, Então, porque ninguém colocaria uma pessoa, né, que já não tinha... de 20 e poucos anos ali para falar com o presidente, se não tinha, na época, né, meu coordenador não tivesse confiança em mim. Então, eu já tinha criado todo um histórico ali, que eu, por mim mesma, achava que não estava pronto, né, o suficiente, mas tinha alguém confiando em mim. Então, acho que foi uma trajetória, foi um resultado da minha trajetória. Então, foi um destaque, um benefício ali do meu destaque, talvez. Já foi uma colheita. Uma colheita. A visibilidade é muito importante, mas ali já foi uma colheita. Eu identifico como isso, nesse momento, assim. Pensando, né, agora olhando pro passado. Qual a experiência que mais marcou pra você aí? Na minha carreira, eu acredito que passar a do presidente, óbvio, né? Foi algo muito... Eu nunca tinha ido pra Brasília, então foi algo muito bom. Mas passar por um processo... Eu não tive uma coisa que marcou um ponto só. Foram pontinhos pequenos que eu considero importante. Então, entrar no estágio, numa empresa que eu tinha que aparecer. Eu tive que tratar minhas soft skills ali, minha hard skills também. Então, sair de uma pessoa que não falava assim, né? Eu nem te dava bom dia, não sei se você lembra. Eu tinha medo de dar bom dia pra você, inclusive. Mas sair desse ponto para poder falar em público. Então, isso foi um ponto importante. E esse último processo que eu participei, que eu não confiava em mim. Foi um processo muito longo, né? Foi quanto tempo, mais ou menos? Foram 4 meses. Lembro que você me avisou bem no começo. Foi. Isso era segredo até Era agora, segredo, né? agora já saiu. Tá explícito. O Iberão era uma das únicas pessoas que sabiam do processo. Então, mas foi um processo que eu coloquei em prova se eu era capaz. Que eu sempre tive essa desconfiança de mim mesma, né? Então, Você falou que estão em quantas pessoas hoje? hoje, no processo, passaram 33. Quantas tinham? 12 mil 12 mil pessoas. inscritos. Então, Eu lembro que tinha várias fases, né? Cada fase sim, uma conquista diferente. exato. E por curiosidade, né? Você recebeu um contato para participar desse processo por um contato que você teve de trabalho com Exato. a pessoa da empresa. Foi um destaque pro cliente. Ou seja,
mais um ponto importante aqui, o destaque, quando você tem relacionamento com o cliente, Exato. não tem que ser um destaque interno somente, entre os times, entre o lugar que você trabalha. Mas se você tem contato externo, contato com o cliente, com o fornecedor, há maneiras também de se destacar perante as barreiras da empresa, né? Os muros da empresa. Exato. Então, com os fornecedores, com o cliente, e isso constrói você como profissional, né? Nossa, toda certeza. Que eu não esperava, né? Uma Isso é oportunidade algo atrás da outra, ela vem. bem aos poucos, assim. E tem que ver também se faz sentido. Uhum. Porque, às vezes, a oportunidade, né, a gente colocou ali, identifica a oportunidade, identifica o desafio. Às vezes, aquele desafio para você não faz sentido. Então, você tem que ter em mente o que você quer, onde você quer chegar. Então, teve outras coisas que eu deixei passar porque eu vi ali que não era a oportunidade que eu queria. Então, se eu tivesse aceitado logo de início, talvez eu não estaria nessa vaga que eu estou hoje. Uhum. Então, é uma questão de análise também. Se a gente for fazer um raio-x, eu quis trazer muito essa temática aqui por alguns motivos. Porque eu acredito Uhum. de verdade que existem algumas coisas para você fazer agora no seu trabalho que vai te gerar destaque. Sim. Independente da empresa que você trabalha, independente Exato. do processo que você está, existem coisas que estão, às vezes, na sua frente. Uhum. Quer seja melhorar um processo, quer seja aliviar uma dor do colega, aliviar uma dor até do seu gestor imediato, Exato. algumas coisas nesse sentido, e que estão fora da sua ossada de atuação. Uhum. E assim, e como despertar essa visão? Eu lembro certinho, quando eu comecei com os trabalhos no Instagram, algum Reels que eu fiz lá, algum vídeo, não lembro qual que foi a ocasião agora, um rapaz que me conhecia há muito tempo, Uhum. fazia tempo que a gente não morava até na rua da casa dos meus pais, e fazia tempo que a gente não conversava. Ele mandou uma mensagem pra mim assim no direct lá, falou assim: "Ué, meu, eu queria tirar uma dúvida com você, porque você falou, eu não lembro o contexto agora do Uhum. vídeo, mas eu lembro do contexto que ele tava falando. No meu trabalho, ele trabalhava na GM, se eu não me engano. No meu trabalho, eu tô trabalhando lá na linha de produção, e, enfim, tô trabalhando há muito tempo, e eu já tô não sei quantos anos, e eu quero uma profissão lá dentro, quero almejar alguma coisa, e não tô conseguindo. Eu tenho boas avaliações, tenho bom tudo, mas eu não tô conseguindo destacar. E eu fiz uma ligação pra ele lá, a gente começou a conversar, e eu não gosto de perguntar, né, Gabi? Eu fico Nossa. tentando entender É. e vai trazendo porque eu acho que não tem receita pronta Não tem. pra todo mundo, né? Existem coisas que é base, mas existem coisas que é pra cada pessoa. Específico. E aí, no caso, ele era um excelente profissional, mas o perfil dele, até o momento demonstrado, era muito voltado pro que ele tinha sido contratado pra fazer. Exato. Então, vamos lá, dentro da sua própria área, fazendo pergunta pra ele, né? Dentro da sua própria área, o que você tem feito que vai vai melhorar o tempo da linha? No caso da linha de produção lá, o tempo, takt time lá, o tempo da linha era muito, muito relevante. Você tem feito alguma ação que vai melhorar o tempo? Pensado em algumas ações de melhoria contínua? Você tem pensado em alguma coisa nesse sentido? Se você tem vontade de crescer para ser um líder da sua área, o que você tem feito em prol dos seus colegas de trabalho que vai facilitar a vida deles de alguma maneira? Exato. Como você está sendo reconhecido como um líder já? Porque normalmente as pessoas podem achar que não, mas o barulho, a equipe já fica olhando, já faz assim, mas tava ciente aqui, quase caindo para trás. O que você normalmente as pessoas primeiro são reconhecidas por uma determinada função para depois estar naquela função. Sim. Dificilmente alguém vai confiar em você um cargo de gestão se não enxergou em você alguma habilidade de gestor até o momento. Com certeza. Então, todas as oportunidades que foram dadas a você, igual você falou, foi dada a oportunidade de você ir lá, falar com o presidente lá e representar uma equipe enorme, um nome enorme naquela ocasião. Porque em algumas outras ocasiões você demonstrou
Capacidade, habilidade. Então, as coisas não são... Vão ter alguns casos, né? Tem exceções que são Sim, surpresas, mas normalmente as coisas vão chegar até você baseado em alguma coisa que você já demonstrou. exato. Então, a pessoa fala assim, principalmente depende do meio que você trabalha, a sua veste importa muito, né? Uhum. Então, quando eu for um gestor, eu vou vestir uma roupa adequada. Não, começa a vestir hoje, por Começa a que vestir não? hoje, começa a vestir hoje. Você precisa já ser enxergado Como gestor, como gestor. exatamente. Gabi, Oi. a equipe tá falando que você está falando pouco, Gabi. Tô falando Você pouco. precisa falar mais, você tá tímida. Ainda tenho essa timidez, Quando eles mas... falam assim que você tá falando pouco, mas não é pra você. É porque eu tô falando muito. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então é uma É técnica. que nem posse de bola, né? Eu não posso ficar com 60% de posse de bola aqui. Eu tenho que ficar 30-30. Eu lembro que também um desafio muito grande pra você, mas te deu destaque, falar inglês. Esse desafio eu tô carregando até hoje, tá? Por Esse quê? desafio... Porque é uma coisa, essa questão do inglês, né? Era uma questão que eu estava muito confortável onde eu já estava, já sabia tudo, então já tinha propriedade de falar em português. Tinha decorado o discurso em português e Em inglês? inglês era muito mais fácil para mim. Então eu lembro que a primeira vez que eu falei, né, em inglês, foi uma surpresa. Então chegar, tem uma visita, fala inglês. Eu fiquei, e agora? Meu tradutor não tá aqui, né? Que tinha uma pessoa que sempre estava ali junto para fazer a tradução. Falei, tá, vamos lá. Eu acho que eu sei o básico, né? Consigo falar o básico ali do meu dia a dia. E aí eu passei, fiz outras visitas em inglês, né? Você até acompanhou. Mas agora o meu foco mudou. Agora não é só apresentar ali o que eu apresentei durante 3 anos, né? Agora eu tenho Desenvolver um que discurso, desenvolver um discurso. Então, esse é lá a gente tem um plano de desenvolvimento individual, né? E tá no meu plano de desenvolvimento. Não deixou de sair do meu plano, porque é algo que eu ainda identifico como algo relevante. Então, é algo que eu preciso desenvolver para minha nova posição, minha nova imagem, né? Vamos dizer assim. Então, não só o inglês básico ali não vai adiantar Não para vai mim. adiantar mais. Quando você foi desenvolver seu PDI, né, seu plano de desenvolvimento, eu lembro que você até me ligou, falou assim, o que eu preencho aqui? Pediu algumas ideias nesse sentido. E eu lembro que você chegou lá, você já meteu as caras num evento em inglês, não foi? Como que foi? Você foi lá não era nem pra você ter ido. Nossa, 2 meses, né, de empresa. Tava muito ansiosa pra se Tava muito destacar. ansiosa. Tanto que hoje meu gestor perguntou, e aí, Gabi, o que você achou do evento do Global ali, né? Eu falei, eita, vou ter que falar a verdade, agora eu não posso mentir. Então, como eu falei, o inglês estava no PDI. E aí eu descobri, conversando, fazendo network, né, com o pessoal do meu time, que ia ter uma reunião com o Global. Então, o pessoal da Alemanha, dos Estados Unidos, só que tudo em inglês. E nesse dia eu estava no escritório, né? Eu vou ao escritório 1 vez ou 2 vezes por semana, e nesse dia eu estava. Inclusive, eu fui já pensando nisso. Eu fui sabendo que ia ter a reunião. E aí, 5 minutos antes, né, o meu amigo falou, Gabi, vamos pra sala lá? Eu falei, olha, o meu gestor não falou nada. Ele não me convidou, né? Será que é ruim eu ir sem ele ter me chamado? Eu falei, não, vamos conversar com ele. Aí ele conversou e falou assim, a mesma história, tá confortável? Não tô, mas eu quero ir. E aí a primeira coisa que aconteceu, eu cheguei na sala, né, cumprimentei todo mundo, dinâmica em grupo. Aí já fiquei em choque. Eu falei, nossa. Uma pessoa de cada país. Uma pessoa de cada país, tinha gente do meu time, então eu falei, se eu cair num time, né, que tenha algum brasileiro, vai traduzir pra mim. E aí, na hora de escolher o grupo, não tinha ninguém do Brasil, assim, não tinha ninguém que falava português. Falei, aí já era. Agora. Foram horas eternas. Nossa. Mas o meu grupo conseguiu finalizar o desafio, foi um grupo vencedor, então fiquei até feliz. Falei, menos mal. Menos mal, consegui me comunicar até esse ponto. Então. Você acha que teve um golinho de sorte aí ou não? Eu acho que um pouco. Mesmo não acreditando nessa questão de sorte, mas eu acredito que quem caiu no time junto comigo foi muito compreensivo, sabe? E eu tentei me comunicar do jeito que eu conseguia. Então, às vezes, não precisa ter o 100%, né? E isso eu me cobro todos os dias. Tô falando aqui como se eu conseguisse
ter essa confiança toda. Não, inclusive eu ainda... São etapas vencidas. Acho É, que a cada desafio, a exato. cada Mas foi muito momento. bom. Foi algo que eu falei, não precisava disso para ter um choque e falar, não, eu sou capaz. Claro, não consegui Uhum. compreender a reunião toda, né? Teve pontos que eu fiquei eh, totalmente Vulnerável. vulnerável, vamos dizer assim, né? Não Uhum. consegui encontrar a palavra, mas vulnerável com a situação. Mas eu estava como ouvinte, essa foi a única interação que eu tive, né, com o pessoal, mas foi uma experiência muito boa. Que eu acho que também teve um ponto positivo ali no meu gestor, sabe? Porque senão ele não teria me perguntado hoje. Hoje ele lembrou e falou assim: como foi? E aí, quando eu falei que mesmo que eu não tivesse me sentido confortável, não conseguia me comunicar Uhum. muito bem, ele falou: não, mas é assim, tem que ser assim. Então ali eu já vi que eu ganhei um ponto positivo. Então, mesmo sem Um tendo. degrauzinho, se existe uma escada aí pra se destacar, já subiu É, um degrauzinho, né? é. Então se arrisca. Claro, você tem que sentir o momento, você não vai se expor a alguma situação E que vai reverter, acabar com né? a sua Se queimar. imagem. Exato. Então você tem que ver até que ponto você consegue se Uhum. expor para não acabar com a sua imagem, ou, né, o pessoal olhar e falar, nossa, a Gabriele não, se colocou para apresentar uma coisa em inglês. Eu não estava apresentando nada, eu fui lá como um ouvinte. Uhum. Então a interação que eu tinha era mínima. E se eu fosse para apresentar, aí sim seria algo ruim. Seria algo negativo para minha imagem. Uhum. Seria Uhum. algo negativo pro meu desenvolvimento. E quando a gente fala assim, tô tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra pra se destacar, como tá sendo visto isso? Eu acho que bom senso de novo, né? Bom senso. E feedback. Tudo é conversado. Se você não conversar, não é como quando a gente vai perguntar uma coisa pra mãe, né? O não a gente já tem. É a mesma coisa. Se você tá fazendo um trabalho ali, você tá perdido, conversa, pergunta, pede feedback. Então, Que não pode ficar não fica no estagnado, né? escuro. Não fica no escuro, não fica estagnado. Então, tem toda essa questão de sempre procurar ver como as pessoas estão te enxergando também. Se você não tem essa facilidade de ter o feeling, então pergunta. Eu acho que essa é a melhor forma. Às vezes, não é tão fácil identificar como as pessoas estão te enxergando, né? Então, dependendo do que você trabalha, você não tem um contato muito próximo com o seu gestor, com o pessoal, você trabalha muito em casa, por exemplo. É um pouco mais difícil, né? Eu sinto isso. Então, eu passei de um trabalho que eu estava todos os dias ali com o pessoal, Por e home agora office, né? pro home office. Para mim, está sendo um desafio esse ponto também. Mas, de vez em quando, eu marco uma reunião ou outra com o meu próprio time, para ver como eu estou desenvolvendo essa etapa, entendeu? Então, acho que conversa. Conversa é muito bom. No dia dessa gravação aqui, eu tô há um mês também que eu saí do trabalho pra empreender nos meus negócios. Uhum. E o que eu tenho mais sofrido realmente é o home office. É home Não office. estava habituado e ficando ali naquela É, rotina. E aí agora eu tô começando a pegar gosto, mas no começo me incomodava. Dentro de um mês eu produzi tanta coisa, fiz tanta coisa, exato. fechei contratos, tive o privilégio assim, de ter resultado já no primeiro mês. Só que a É sensação da difícil. síndrome do impostor, que chega no final, você Exato. fala assim, meu, eu fiz tudo errado, deveria ter tido mais resultado, não Uhum. tive, tô desocupado aqui em casa. É uma sensação muito ruim pra quem tá É há muito estranho. tempo, 16 anos que eu fiquei indo pra algum lugar. Até na época de pandemia, eu fiquei duas, É. 3 semanas em casa e já voltei na rotina normal e trabalhando com dentro dos cuidados necessários. E tem produzido bastante coisa, só que essa sensação de ficar em casa ainda é É um uma sensação desafio. para aprender a lidar. E eu acho que foi diferente. Eu fiquei em casa um pouco mais de tempo na pandemia, Uhum. e ali eu ficava muito agoniada, porque eu realmente não saía para nada. Então, você tem que aprender como você trabalha também. Então, quais são as formas que você desenvolve, quais são os meios que você encontra para se destacar, para dar o seu melhor. Então, hoje eu já criei uma rotina no meu home office, eu já tenho um calendário, uma agenda pré-definida, Uhum. que eu vou fazer na semana, no dia. E aí, quando eu vou para o escritório, são para coisas pontuais. Porque agora eu já não penso assim, eu preciso ir para ter contato com o pessoal. Agora Uhum. eu penso, eu preciso ir para alguma coisa estratégica. Então, questão Fazer do valer minha tempo. ida, né? Questão do tempo. Hoje eu entendo que o meu tempo é muito valioso. Então, eu tô aproveitando esse tempo, que antes eu tinha essa questão de não tô com o pessoal, não tô ali, mas eu tô aproveitando o meu tempo em prol de mim mesma. Então, hoje eu consigo me desenvolver em
partes que eu não conseguiria se eu tivesse indo todo dia, gastando 3 horas em transporte, por exemplo. Então, acho que tem que ver o copo meio cheio, né? Tem que ver o Exatamente. ponto positivo de tudo. E até a questão de trajeto que você colocou, gastar É, quase 3 horas, sim. tem que fazer alguma coisa de útil com essas horas, né? Eu lembro que eu, quando ia até o local de trabalho, eu maratonava podcasts, um atrás do Uhum. outro, um atrás do outro, escutava. E hoje eu escuto bem menos podcast. Escuto bem menos porque Você não tô tá em casa com ali, outras né? atividades e não tenho horário de deslocamento, eu tenho que encaixar em outros lugares. Porém, hoje eu já É. consigo ler mais. Tem alguns momentos que eu separo para Uhum. ler que eu tava no dia a dia. Então tem os prós e contras, né? Exato. E aproveitando aqui também um merchan, né? Pode fazer um merchanzinho rapidinho? Nesse um mês que eu falei que fiquei em casa, produzi bastante coisa, tudo. Montei uma empresa de soluções em palestras, Sim. treinamentos e um curso digital, até divulgar aqui também, um chamado Primeiro Passo. Então, um curso muito rápido, curto, prático. Vou colocar aqui também, né? Vou colocar aqui depois. Hoje eu não coloquei, né? O pessoal aqui, ó, já tá até fazendo assim pra mim. O primeiro passo, ele foi desenhado realmente para dar norte. Essa foi a Uhum. ideia. O que eu percebo? Com várias pessoas, alunos que eu fui É. conversando, quando chega uma fase que ou você entra na fase adulta e fica assim, para que lado eu vou? O que eu faço da minha vida? Como eu devo agir? Devo deixar a vida me levar? Então, o É. primeiro passo é esse, é trazer um norte, trazer um rumo. Ah, mas só para quem tá começando a vida? Não, para Não, quem já andou e sentiu que andou em em círculo, não círculos. avançou. Essa é a ideia. E como sair disso daqui? Tem tantos passos, tem tantos caminhos, tem tantas coisas, Exato. mas um primeiro passo precisa ser dado. O primeiro passo, principalmente um passo de reflexão Uhum. para colocar as coisas em ordem. E um segundo merchan aqui já, né? Na sequência, em cima dessa temática que a gente conversou hoje, também estou montando um treinamento. Até o momento aqui da gravação, serão 5 encontros e trabalhando pilares essenciais para crescimento dentro de uma Uhum. trilha até uma liderança. Então, muito Isso é bom. específico e fechado para quem quer buscar crescimento, destaque voltado para trilhar um caminho até chegar na liderança. E, e assim a gente vai construindo bastante, bastante estrutura para quem quer passar por isso, por um crescimento profissional. Gabi, divulga seu Instagram aqui para nós. Vamos lá, o seu nome não é o único difícil, né? Porque o meu nome é Gabriele, com L só e no final. E com L, um L Com só, um né? L só, não vão Te errar. pergunto isso há 5 anos, né? Sim, ele erra há 5 anos. Gabriele G. Silva. Então, bem fácil. Acho que foi legal você representar aqui esse tema, essa fala aqui, porque você é nova, trouxe o seu crescimento é recente, Uhum. porque às vezes o pessoal fala assim, na época dos meus pais era fácil crescer, não tinha Não. tanta gente que se destacava. Então nós trazemos uma pessoa aqui que está se destacando muito recentemente, está se destacando, e no detalhe, né, Gabi? No detalhe que faz a diferença. Exato. Vou trazer um ponto que você mesmo fez também. Você foi um dia na nossa casa lá, Uhum. comigo, com a minha esposa, foi até sua irmã junto. E aí, 2 dias depois, você foi num sábado, se eu não me engano, na Foi segunda, no na sábado. terça-feira, você trouxe uma lembrancinha pra minha esposa, Sim. né? Um mimo que ela usa até hoje, lembra? Quando eu falei que a Gabi que ia vir, ela ficou toda feliz. Por quê? Porque marcou um detalhe pequeno, você se destacou entre outros Exato. amigos que já foram em casa também, que a gente lembra da visita, lembra tudo, mas não ficou talvez um mimo pra marcar, né? Tá bom? Pessoal, o nosso Instagram aqui, você vira cast em todas as redes, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Spotify, e chega, né? Você vira cast e a Uiber Teodoro, AUYB Teodoro. Só não esquece de dar like, curtir e principalmente compartilhar. Você vai compartilhar isso aqui, Com Gabi? certeza. Ele falou, Com sua meta certeza. é 1000 visualizações, né? Por favor. Por favor, compartilhem, tá? Seguem também Pode as ser que vocês estão redes. assistindo esse episódio aqui 3 anos depois do É, lançamento do episódio, então vai ser normal. Mas atualmente o nosso número não bate 1000 ainda, né? vai bater, vai bater. Vai bater 1000. A totalização já passa, né? Se a gente for somar os cortes de cada Uhum. episódio, os cortes no TikTok, os cortes no Instagram, mais o episódio, já passa de 5.000 visualizações quando fala de Que cortes. legal. Então também mais um dado importantíssimo aqui para os nossos patrocinadores e futuros Patrocinadores. patrocinadores. Gabi, quer deixar um recado pro pessoal? Não seja mecânico, não seja Só artificial. porque você é eletricista, né? Não,
Não sou eletricista, eu sou mecatrônica. Depois eu corto essa piadinha aqui, mas aqui é uma piada interna, né? O pessoal de eletricista não gosta de mecânico, eu sou mecânico não gosta de eletricista. sou mecatrônica, então eu faço Ah, elétrica e você tá no meio do mecânica, caminho. estou no meio. Mas não seja falso, assim, não seja forçado. Uhum. Haja natural, faça algo que você goste de fazer. Então, não vá por dinheiro também. Você busque sempre o seu desenvolvimento pessoal, não somente a carreira financeira, mas um desenvolvimento pessoal. Tem que fazer sentido pra você, primeiro, antes de fazer sentido pros outros. Uhum. Acho que é isso. No final você tinha que falar assim, faça o primeiro passo. E faça o primeiro passo. Isso aí. Gabi, brigadão. Sucesso pra nós. Sucesso.